Sejam bem-vindas para mais um novo vídeo e hoje nós vamos falar um pouco sobre aquela voz que às vezes fica em nossa mente falando que a gente não consegue, que a gente não é o bastante, que a gente não é capaz. Elas são chamadas de crenças limitantes. E mesmo que a Bíblia não fale com esse termo, ela fala muito sobre crenças limitantes. São coisas que a gente veio escutando durante a nossa vida, ou que nos rotularam e que a gente passou a acreditar. A gente vai ver lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que fala um pouquinho sobre isso. Porque, como imaginou no seu coração, assim ele é. Como a gente imagina na nossa mente, nós agimos dessa maneira. Tudo que a gente coloca em nossa mente, consciente ou às vezes até inconsciente, e a gente não percebe, faz com que afete nas nossas decisões diárias de nossa vida. Então, se a gente é aquela pessoa que coloca coisas positivas em nossa mente, que a gente fortalece nossa mente, que a gente diz que a gente consegue, que a gente é capaz, a gente não vai desistir nos primeiros obstáculos, porque os obstáculos sempre que vai encontrar em nossa vida. Mas a gente sempre vai focar em buscar soluções para realizar as nossas metas, os nossos propósitos. Mas quando a gente só pensa negativamente, então a gente não vai nem dar os primeiros passos, porque a gente acha que não consegue. Isso são algumas crenças que a gente tem na mente e a gente age de acordo com o que a gente tem nos nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que são nossas ações. E aqui a escritura própria fala, né? Assim como ele é, assim como ele pensa, assim ele é. Nossas atitudes vêm depois dos nossos pensamentos. Às vezes a gente foca muito em cuidar do nosso corpo, na parte física, e esquece a parte da saúde mental. Porque se a saúde mental não vai bem, consequentemente, a gente não vai ter um bom resultado. E a gente precisa entender que aquilo que a gente pensa vai refletir em nós, vai refletir em nossas ações, vai refletir até também em nossa saúde. Porque às vezes podemos até estar sentindo alguns sintomas que é por conta da nossa saúde mental, que não está bem. Que as pessoas falam de nós, ao nosso redor, as nossas comparações. A gente vive num mundo hoje em que a gente vê muito posts, né? Vê muitas pessoas postando uma vida perfeita, como se não tivesse problemas. E aí muitas pessoas, hoje em dia, têm essa falsa realidade como uma realidade. E muitas vezes se compara com aquelas pessoas. E aí se sente frustrada porque acha que a pessoa tem uma vida perfeita porque posta que a vida é perfeita e acha que não consegue dar conta enquanto outras pessoas estão dando conta. Mas a verdade é que todo mundo tem seus altos e baixos, tem dias bons e dias ruins, e que nem sempre consegue fazer todas as coisas, mas é que é os nossos passos, a consistência, a não desistência que faz com que as pessoas alcancem seus objetivos. Então, vamos ter cuidado com aquilo que a gente está colocando em nosso pensamento, para que a gente não venha vivermos limitados, não pela circunstância, mas pela nossa mente, porque muitas vezes o que nos impede de crescer não é nem a circunstância em que vivemos, mas sim a nossa mente, que nós colocamos em nossa mente. E aí tem outra escritura que se encontra lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente se compara tanto com as pessoas desse mundo, com o que a mídia fala, e esquece que a gente precisa não se conformar com o que as pessoas pensam da gente. Mas quando eu falo esse não se conformar, é compreender que a limitação quem bota é a gente mesmo em nós.
E que, no final das contas, nós pagamos pelas nossas escolhas, não são outras pessoas. As decisões que a gente toma vai impactar a nossa vida. Então a gente precisa buscar o conhecimento para buscar ter uma vida melhor, fortalecendo nossa mente. Não deixar que as comparações, que a influência da mídia vai nos fazer duvidar de nós mesmos, de nossa capacidade. Porque Deus, Ele é um Deus perfeito e Ele nos fez aqui para a gente viver na nossa essência, para a gente viver uma vida em abundância. Lógico que a gente tem que compreender que essa abundância a gente busca passo a passo a cada dia, tomando decisões, não desistindo, sendo constante. Às vezes tomamos decisão, mas não foi uma decisão boa ou certa, a gente pode recuar, ou pode tomar novas decisões, ou recuar apenas para descansar e depois começar de novo a lutar pelos sonhos, pelos objetivos, e não se deixar abater. Lógico que às vezes a gente não é de ferro, né? Às vezes a gente se desanima por algumas coisas que não estão acontecendo da maneira que a gente quer, mas a gente precisa lembrar que essa vida é para a gente realmente crescer. E se a gente quer crescer, a gente precisa não ter medo do que as pessoas vão dizer da gente, mas sim nos compararmos com nós mesmos a cada dia, buscar a cada dia ter mais um conhecimento a mais. Amanhã sempre mais do que foi ontem, no nosso conhecimento, na nossa busca. A gente precisa compreender que depende da gente, não importa a nossa circunstância. Lógico que a circunstância ajuda, né? Lógico que tem pessoas que têm mais oportunidades, mas o fato de a gente estar, às vezes, em desvantagem não quer dizer que a gente também não consiga. O que vai fazer a gente conseguir a nossa constância, a perseverança. E entender que a gente pode sim estar renovando nossa mente quando a gente começar a compreender, a colocar pensamentos bons em nossa mente. E isso é uma coisa que deve ser diária, todos os dias. Todos os dias você tá ali colocando, não, eu consigo, eu sou capaz. Se hoje não deu certo, tenho amanhã. Amanhã eu posso tentar mais uma vez. E assim conseguir. A gente só se torna excelente em algo quando a gente começa a praticar mais de uma vez. Praticar e não desistir. E às vezes, porque alguém disse que a gente não é capaz, que a gente não consegue, só porque a gente deu os primeiros passos e não foi da forma que a gente estava planejando ou a gente não conseguiu logo, a gente deixa que as outras pessoas tomem controle de nossa vida. E não é bem assim, né? A gente que precisa tomar o controle de nossa vida, até porque as consequências vêm pra gente. E a outra escritura que eu gostaria de compartilhar é Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, em nossa vida, tudo é possível quando a gente crê. Só que não é aquele crer, eu creio e vou ficar sentada com as mãos cruzadas, né? É aquele crer de eu creio e eu vou seguir em frente e eu vou correr atrás dos meus sonhos. Mesmo que não seja fácil, a gente crê, a gente consegue ver vários caminhos. Mesmo que aos nossos olhos, às vezes pareça impossível, mas se a gente colocar o pé, Deus, Ele vai colocar a estrada. A gente coloca o pé no chão e o Senhor vai dando o caminho. Passo a passo, né? Metros por metros. Às vezes não tudo de vez, mas o caminho chega quando a gente não desiste. Porque se a gente não crê, como é que outras pessoas vão crer no nosso sonho? Primeiro a gente tem que crer, mesmo que muitas pessoas não creiam, não acredite, coloca a gente para baixo, a gente fortalece nossa mente. E colocar tudo nas mãos do Pai Celestial e confiar que a gente pode tudo em Cristo. Basta a gente confiar, entender que não é o nosso tempo, mas se a gente der passos, o tempo de Deus vai chegar para nossa vida. Agora, quando a gente não der passos, quando a gente não faz nossa parte, não tem como esse tempo chegar, o tempo da abundância, o tempo das promessas de Deus. Quer sair de certas situações, mas a gente fica de braços cruzados, esperando só Deus fazer. A gente faz nossa parte e depois Deus faz a dele. E a nossa mente tem todo o poder para isso. Tudo está aqui, na nossa cabeça. E a gente às vezes não vê, não percebe isso. Então, passe a crer, confiar
e crer no seu potencial, no seu propósito, entender que você é divina, que você é perfeita para o seu propósito aqui na Terra e que pode ir além do que imagina. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe para que eu possa estar fazendo mais vídeos e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.